Bem-vindo ao podcast E se falássemos da Europa? Agradeço imenso a sua disponibilidade e este será o primeiro de uma série de podcast que estou a preparar. E não podia ser diferente, porque iniciamos este podcast com a presidência portuguesa da União Europeia, com o início da presidência portuguesa da União Europeia, e o Francisco tem uma experiência especial de lidar com as presidências portuguesas da União Europeia. E, portanto, penso que a escolha foi boa e estou satisfeita que tenha aceito e que tenha disponibilidade para conversar connosco aqui e se conversássemos sobre a Europa. E, portanto, a sua experiência imagino que terá 1000 histórias sobre as presidências, mas eu gostaria de começar talvez de uma forma mais séria e depois talvez pudéssemos chegar às histórias. Ou seja, a presidência portuguesa, as presidências portuguesas têm sido presidências de grande qualidade e com resultados. Com resultados no sentido de que nós temos referências para essas presidências. Estou-me a lembrar da Estratégia de Lisboa, na presidência de 2000, estou-me a lembrar do Tratado de Lisboa, na presidência de 2007, e, portanto, a minha primeira questão é qual é que acha que será a referência, ou que pode vir a ser a referência desta presidência portuguesa da União Europeia de 2021? Como é que será lembrada futuramente? Tudo dependerá, a meu ver, daquilo que for o conteúdo e a substância do chamado pacote social que vai estar no Conselho Extraordinário durante a presidência portuguesa. Porque isso depende muito também daquilo que o próprio processo legislativo comunitário proporcionar e do modo como for percebido pelas opiniões públicas, em particular, o significado real daquilo que vai ser aprovado, no sentido de dar alguma coerência e dar talvez algum músculo também àquilo que é a dimensão social da Europa, que necessita fortemente de ser, eu diria, sujeita a uma espécie de processo proselitista, em termos de explicar às pessoas que a Europa é um elemento fundamental para a identidade dos próprios cidadãos, mas também para aquilo que é o seu bem-estar. E que o prosseguimento do modelo social europeu e a melhoria progressiva do modelo social europeu é um elemento que a todos nós nos cabe ajudar a fazer ao longo deste tempo. E a presidência portuguesa tem aqui um momento importante. E acho que é simbólico que nós, num ano tão complexo como é este, devido à pandemia, possamos dar essa dimensão e sublinhar essa dimensão. Depois, há um outro ponto que tem a ver com... Antes de deixarmos o social... Portugal vai fazer, de certa forma, o balanço de quais foram os progressos do Pilar Social Europeu que foi proclamado há 3 anos em Gothenburg. E o Comissário Europeu responsável pelos assuntos sociais, Nicolas Schmit, apresentou recentemente uma proposta de criação do salário mínimo europeu. Efetivamente, como diz, estamos num ano particularmente sensível em que esta crise tem um impacto social significativo. Portanto, mas acha que é possível, no contexto europeu, da diversidade, da posição dos países, poderem-se fazer progressos legislativos? Eu diria que é complexo, tendo aquilo que disse, precisamente a diversidade e também a escassez de meios num tempo como este. Os meios existem formalmente, tendo em conta aquilo que é a chamada bazuca financeira europeia, mas, de todo modo, é complexo para os Estados-membros darem corpo a dimensões sociais que, no fundo, acabam por ter impactos nacionais e orçamentais muito significativos. E, mais do que isso, acabam por, eu diria, contrariar aquilo que são algumas posturas internas em alguns Estados que não estão necessariamente em conformidade com os restantes. Nós vivemos numa União Europeia muito diversa, com uma diversidade muito forte e com uma diversidade que nem sempre, contrariamente àquilo que seria desejável, tende para a uniformização. Em muitos casos nós assistimos a fatores de dispersão e, portanto, não sei em que medida é que será possível garantir que este pacote venha, de facto, a constituir um salto em frente. Dito isto, acho que é bom que seja a presidência portuguesa a fazê-lo. É bom que seja um governo como o português que estimule isso,
numa sequência que eu acho, aliás, extremamente responsável deste trio de presidências e que conseguiu dar uma dinâmica muito significativa ao processo europeu. Eu devo dizer que esta presidência tem para mim esta inescapável realidade que é viver sob o signo da pandemia. A pandemia é um momento trágico para a Europa, mas curiosamente, eu às vezes tenho alguma dúvida de utilizar aquela dicotomia sistemática, uma oportunidade, a tragédia pode também ser uma oportunidade. Curiosamente, nós verificamos ao longo do ano 2020 que a União Europeia foi capaz de quebrar alguns tabus e de dar saltos, eu diria quase epistemológicos em frente, na mudança da sua própria perspectiva e, portanto, tendo em atenção, por exemplo, aquilo que era impensável aqui há meia dúzia de meses, que era a possibilidade de haver alguma mutualização da dívida, de haver o recurso a novos recursos próprios. E tudo isto está hoje aberto, há um caminho novo aberto, precisamente pela tragédia. Quer dizer, eu acho que às vezes é nos momentos de grande tensão que se conseguem grandes saltos. A presidência portuguesa tem essa responsabilidade. Em primeiro lugar, dar sequência responsável àquilo que foi o trabalho, que eu acho excelente, da presidência alemã e do tândem que a presidência alemã teve com a Presidente do Conselho Europeu e também com a Presidente do Banco Central Europeu. E agora, digamos, entramos numa fase de pragmatização daquilo que são essas medidas de natureza financeira, que há uma grande expectativa sobre isso. Eu acho que a União Europeia tem aqui uma oportunidade extraordinária de mostrar que talvez tenha passado um período em que os cidadãos olhavam para a União Europeia não como uma fonte de soluções, mas às vezes até como uma fonte de alguns problemas, e tê-lo agora com instrumentos muito concretos, quer dizer, e financeiramente muito robustos. Acho que há aqui uma imensa oportunidade. Também lhe digo, se esta oportunidade não for apanhada pela globalidade da Europa, será muito difícil nós conseguirmos manter, digamos, algum entusiasmo europeu muito forte para o futuro. Exatamente, o que eu penso que este desafio que referiu e as questões que são de facto inovadoras na atitude da União Europeia, inovadoras do ponto de vista político, efetivamente são oportunidades que nós não podemos desperdiçar, ou seja, abriram portas que nós vamos ter que explorar no futuro, claramente, que são coisas completamente diferentes daquilo que alguma vez tinha sido feito na União Europeia. Mas tinha falado como uma bandeira, que pode ser uma bandeira da presidência portuguesa à questão dos assuntos sociais, portanto, sim, dos direitos sociais, ia passar para a parte de relações externas. A União Europeia viveu, nos últimos anos, eu diria, recolhida um pouco no seu próprio umbigo e perdeu-se, eu diria, algum elan que nós tivemos nas últimas 2 décadas e no início das últimas 2 décadas relativamente às questões externas. A União Europeia tinha uma perspectiva muito, não só de ser uma espécie de um soft power no plano exterior, mas também de ser ela própria um elemento motivador para áreas da sua vizinhança, etc. Fica-se com a sensação que a União Europeia se recolheu muito nos seus próprios problemas, isso tem a ver com a crise de 2007, 2008, tem a ver com uma dinâmica interna que é também a digestão de um alargamento muito grande com as diversidades que esse alargamento comporta, e acho que o facto da presidência portuguesa ter repescado a questão da Índia, e lembro que a Índia é parceiro estratégico da União Europeia a partir da presidência portuguesa 2000, isto é, há 20 anos, volta a dar à União Europeia uma certa atitude externa. Eu diria que não há nenhuma inocência nisto, porque nós vivemos um momento dentro da União Europeia, em particular com a nova administração americana, que nós pensamos poder ser mais dialogante e mais parceira na abordagem das questões globais. Vivemos um tempo em que a União Europeia vai ter que se concentrar e vai ter que olhar para a questão da China. A China vai ser um ponto importante. Nós sabemos que a União Europeia não tem uma leitura unívoca nessa matéria. De todo modo, há uma discussão sobre isso e uma discussão aberta e que vai prosseguir. E vai prosseguir também em paralelo com a administração americana. Nós damos conta que não é que o mundo se tenha mudado para a Ásia, mas há uma deslocação objetiva do centro de gravidade de algumas questões mundiais, nomeadamente em matéria económica, para a Ásia-Pacífico, para o Indo-Pacífico. E o Indo-Pacífico, a Índia é um elemento fundamental. Nós sabemos das conflitualidades entre a Índia e a China, sabemos do papel, digamos,
de ator global que a Índia mantém, mas ainda com um caráter relativamente hesitante, e nós vimos isso até no plano bilateral com Portugal. Mas acho que é muito importante trazer a Índia para este debate e é muito importante trazer a União Europeia para interlocutor daÍndia, num quadro global em que a Ásia tem um papel central. E ainda mais importante quando há 14 mais 3 países asiáticos que fazem um acordo comercial regional. Portanto, aí a Índia ainda se torna um parceiro mais importante. E também vai ser muito importante perceber em que medida é que os Estados Unidos, na nova administração, depois de terem perdido, digamos, a oportunidade do acordo transpacífico, vão enfrentar esta nova realidade que disse. E, portanto, é ver um bocadinho como é que a Índia se coloca nesse patamar. Porque isto também tem muito a ver com o nosso perfil da afirmação externa enquanto unidade política. E a União Europeia tem aqui uma oportunidade também para olhar para esse mundo. Trazer a Índia para este debate é muito importante e acho que fizemos muito bem em selecionar isso. Tínhamos também pensado, a questão continua em aberto, relativamente à África. As duas presidências portuguesas tiveram a cimeira entre a União Europeia e a África na sua agenda. A primeira e a segunda cimeira com uma diferença de 7 anos. Exatamente. Durante aqueles 7 anos, nenhum país conseguiu organizar uma cimeira União Europeia-África. E eu devo dizer-lhe que, enfim, sou testemunha das dificuldades que a primeira teve, porque a própria dinâmica africana é muito difícil de comportar na globalidade. Nós não podemos esquecer a África. E Portugal é dos países europeus que tem uma maior sensibilidade relativamente a essa questão e sistematicamente tem na agenda europeia suscitado a questão africana. E não devemos perder isso, como aliás também não devemos perder uma outra vertente que estará, digamos, um pouco, conjunturalmente, um pouco mais difícil, que é a América Latina. Acho que a América Latina e a África são duas áreas da expressão externa da União Europeia que relevam muito daquilo que é a sensibilidade portuguesa. Trazer também a Índia e acumular a Índia nisto é muito importante. E há uma nova agenda, está na agenda política europeia as relações União Europeia-África, com propostas muito recentes e que vão ser desenvolvidas claramente na presidência portuguesa, mas há também a questão que referiu da América Latina, a evolução do Mercosul e a ratificação do Mercosul, o próprio acordo comercial não está a ser fácil, como sabe, e há ali perspectivas diferentes. Portugal tem tido sempre uma atitude muito empenhada em fazer um acordo do Mercosul, mas já agora podia falar-nos da sua experiência, se bem me lembro, em 2007 foi a primeira cimeira União Europeia-Brasil, teve lugar a primeira cimeira União Europeia-Brasil, e o Francisco era, se bem me lembro, o embaixador de Portugal no Brasil nessa altura. Quer partilhar connosco o que é que isso significou para o Brasil e para o Brasil na região? Nós estávamos num tempo muito diferente daquilo que é a imagem do Brasil no plano mundial. Lula era, na altura, um líder altamente cotado à escala global. O Brasil estava na moda, digamos assim. Nós demos-nos conta, nessa altura, que de todos os grandes parceiros internacionais, o Brasil era o único com o qual a União Europeia não tinha uma parceria estratégica. Havia o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a Rússia, a China, a Índia já tinha sido em 2000, também durante a nossa presidência em 2000, e demos conta que havia aqui uma oportunidade para consagrar esse papel do Brasil à escala global e, em particular, o papel de liderança que o próprio Brasil tem, quer no quadro da América do Sul, quer também, e aí é mais complexo, no quadro da América Latina, porque aí entra a questão do equilíbrio com o México, que é sempre complexa. E, portanto, nessa altura nós fizemos a proposta, que foi bem acolhida no seio da União Europeia, e fez-se aqui em Lisboa, aqui, neste local onde estamos, uma cimeira importante, interessante, e que ao mesmo tempo projetava a importância que a União Europeia tinha no quadro da relação externa do Brasil. As coisas no Brasil evoluíram como evoluíram e, portanto, algum recuo houve, quer na própria perspectiva do Brasil face à própria União, quer, eu diria mesmo, na atratividade que a questão brasileira passou a ter para os países da União Europeia. E, portanto, por outro lado, também há um ponto também importante a sublinhar, isto liga-se à questão Mercosul. O Brasil, na altura, estava, digamos, era o eixo
quer da Unasul, quer do Mercosul. O entusiasmo que hoje existe ao nível da integração sul-americana é muito menor, e isso naturalmente também não deixa de ter repercussões no modo como o relacionamento birregional se faz. E quer contar-nos algumas histórias das suas experiências, das sucessivas presidências que fez? Imagino que terá algumas histórias que fazem parte... Eu tenho, digamos, na primeira presidência eu estava em Londres, estive encarregado de negócios muito tempo em Londres durante esses 6 meses, e tivemos a Conferência sobre a Jugoslávia, que ali se passou, e foi de facto um momento interessante. Portugal tinha, enfim, um papel de honest broker naquela questão, de tentativa de criar ali algum patamar de diálogo numa situação que era muito, muito complicada, mas foi muito interessante, enfim, ver à volta da mesa aquelas personagens que nós conhecíamos apenas da CNN e que algumas das quais quase refugiadas no meio dos montes dos Balcãs. Foi um tempo complexo. Foi um tempo de grande responsabilidade para Portugal no plano europeu e que cumpriu bem. Portugal tinha desistido, é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, Portugal tinha desistido no início da sua entrada para a União Europeia de fazer uma presidência que lhe cabia rotativamente. E desistiu por uma questão de responsabilidade, porque não estava preparado. E, portanto, nós em 92... E depois fez a de 92 aqui neste edifício. Exatamente. E estava preparado, e claramente estava preparado. E eu vou lhe dizer mais, foi um elemento essencial para uma certa credibilização da imagem de Portugal no quadro europeu. O modo responsável como essa presidência foi feita e levada a cabo, e aliás elogiada por toda a gente. Foi um momento complexo, porque teve também o reconhecimento da Croácia. Mas as presidências portuguesas tiveram sempre uma imagem muito positiva junto à União Europeia. Eu, de certa forma, acompanhei mais a presidência de 2000 e 2007. Em 2000 estava na transição entre Bruxelas e aqui a representação da Comissão Europeia em Portugal. Em 2007 era chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal e, de facto, quer uma, quer outra, tiveram um impacto muito positivo e Portugal ficou sempre com uma imagem muito positiva junto à União Europeia. Não digo só das instituições, mesmo dos restantes Estados-membros. Foram, de facto, digamos, um cartão de visita de Portugal extraordinário. Eu diria que no caso de 2000, que é a que eu conheço melhor porque era secretário de Estado na altura, eu acho que a perspectiva exterior até é melhor do que a perspectiva interna, isto é, o governo nessa altura já estava, eu não diria num phasing out, mas em alguma fragilização devido à vida política interna portuguesa, e a perspectiva europeia era glamourosa face àquilo, por exemplo, que a comunicação social portuguesa trazia. Nós tínhamos, digamos, como imagem de marca essencial nessa presidência a estratégia de Lisboa. Foi um trabalho notável, feito por António Guterres durante todo o ano de 99. Foi um conjunto de propostas que combinavam a dimensão comunitária com a Comissão Não Comunitária Intergovernamental, muito imaginativo, muito, eu diria, que rompia muito a caixa tradicional do pensamento europeu. Talvez por romper demasiado é que ela depois começou a ter resistências na sua implementação futura. E António Guterres sai muito prestigiado desse exercício e portanto, fê-lo com... E também em matéria de educação. É em 2000, com António Guterres, num Conselho Informal de Ministros da Educação, que são, aqui em Lisboa, que são fixados os objetivos que depois orientam os Estados-membros em matéria de política educativa, exatamente. Porque a educação, como sabe, não é uma área do tratado. E, de facto, também resulta da presidência portuguesa de 2000. Essa definição desses benchmarks orientadores e cuja aproximação se pretendia foi um elemento importante. Nós também fizemos, durante essa presidência, uma outra questão, que foi o lançamento da Conferência Intergovernamental, que iria durar esse ano todo e acabou por redundar no Tratado de Nice. Eu já tinha sido representante de Portugal na negociação do Tratado de Amsterdão, anteriormente, e também o fui no Tratado de Nice, e aí presidi, digamos, ao grupo negocial. Era complicado porque estávamos a falar de quê? Estávamos a falar de uma espécie de redefinição do poder, tendo em conta aquilo que era a Europa alargada. Sim. E, portanto, havia aqui uma marchandagem entre o poder no Conselho, o número de deputados europeus, etc., para permitir, digamos, uma acomodação e uma certa comodidade futura para todos os países no quadro do alargamento. E também para dar o sinal a esses países de que a União Europeia estava aberta a que eles entrassem Exatamente. para a União Europeia. E que estava institucionalmente preparada para os receber
subscrever sem que isso constituísse, digamos, um freio ao próprio funcionamento da União. Porque aí era sempre a velha questão dentro da União, que é, por um lado, a funcionalidade e por outro lado, a legitimidade, que tem que estar sempre presente nesta questão. E esse foi um grande debate que teve lugar durante a presidência portuguesa. Nós apresentámos um relatório da presidência ao Conselho Europeu da Feira e depois durante a presidência francesa, que foi muito dura e que é um tempo bastante duro da vida europeia. Eu confesso que guardo disso grandes momentos de Mas grande permita-me debate. interrompê-lo, porque essa presidência de 2000 teve uma característica que, olhando para trás, é muito importante perceber a evolução das coisas. Ou seja, é na presidência de 2000 que, pela primeira vez, há um partido de extrema-direita que chega a um governo da União Europeia na Áustria. Penso que final de 99, portanto, quando chega à nossa presidência, pela primeira vez tínhamos ministros da extrema-direita nos Conselhos de Ministros. A decisão é tomada... E Guterres foi muito determinado, o governo português foi muito determinado e com uma grande solidariedade dos restantes países da União Europeia. Estamos a falar da União Europeia a 15. A 15. E aí levantava-se um problema que é um problema de natureza quase técnica ou quase institucional, que é o seguinte: nós não podíamos isolar a Áustria no plano das instituições, mas tínhamos que a isolar politicamente, porque o exemplo dado pela Áustria, nessa altura, feria aquilo que muitos viam como sendo um infringimento daquilo que tinha sido o compromisso da Áustria ao subscrever a sua entrada para a União Europeia à luz dos critérios de Copenhague. E nós fomos confrontados com a circunstância de um partido de extrema-direita poder fazer parte da coligação em Viena. Eu recordo-me que o anúncio disso foi feito, era o meu aniversário, e eu vinha de Estocolmo para ir a Madrid, e esta história já se pode contar hoje. O embaixador de Portugal disse-me: está à sua espera a Ministra dos Negócios Estrangeiros, futura Ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria, no Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol. Quer falar secretamente consigo. A Benita Ferrero-Waldner, que é a minha colega, que eu conhecia muito bem como Secretária de Estado dos Assuntos Europeus da Áustria. E então tivemos uma conversa que eu reportei imediatamente para Lisboa, enfim, porque o que ela nos tentava dizer é que nós não somos fascistas, quer dizer, o facto de termos um partido de extrema-direita connosco não nos transforma necessariamente em fascistas. E, portanto, isso foi uma coisa muito complexa, obrigou a alguma coreografia, mesmo no desenho de alguns conselhos informais, no modo de relacionamento com as instituições por um lado e com a Áustria por outro. Devo dizer que foi possível garantir, graças a uma grande sabedoria, quer de António Guterres, quer de Jaime Gama, um trabalho de pressão sobre a Áustria, que ao mesmo tempo não privasse o país dos seus direitos como membro de pleno direito da União Europeia, e, por outro lado, garantisse uma funcionalidade mínima aos trabalhos, porque depois tudo estava preso a isso, isto é, os Conselhos Europeus, o tratado, por exemplo, o próprio desencadear da negociação da Conferência Intergovernamental também estava preso a isso. Foi muito complexo gerir isso. As coisas passaram-se como se passaram, levámos as coisas a bom porto até ao final da presidência, criou-se um grupo de sábios que durante a presidência francesa resolveu o problema. Olhando agora em perspectiva e olhando o que nós hoje assistimos, aquilo a que nós hoje assistimos dentro da União Europeia, bom, é a noite e o dia, pela simples razão de que aquilo era um caso, digamos, ínfimo. Sim, era um caso isolado. Um caso isolado. E nós pensávamos, esse é que é o grande erro também que está plasmado no Tratado da União Europeia, é que nós pensávamos que isto era um caso e que um país podia ficar isolado perante os outros. Não nos demos conta, talvez, de que isto pudesse ser repercutido noutros países e que a certa altura se criasse uma espécie de coligação negativa de infratores ou de potenciais infratores que podiam vir no futuro a criar grandes dificuldades à dinâmica da União. Estamos a falar de uma Europa diferente, estamos a falar de uma Europa a 27 e na altura tínhamos uma Europa a 15, porque a questão do isolamento também tivemos a história da cadeira vazia, em que havia um país, os franceses que estavam sozinhos e a questão resolveu-se. Todos nós sabemos que ficar isolado nunca é
é boa Sim, mas perspectiva. Mas ficando isolado, Mas quando se tem muito poder é mais fácil. Exatamente. E a França Isso aí tinha estou isso. completamente de acordo e hoje, quando olhamos para trás, de facto, vemos que há essa questão. Mas que hoje é diferente, que é uma Europa diferente, são países diferentes e há países que já se esqueceram que apoiaram os critérios de Copenhaga e que reconheceram os critérios de Copenhaga. Mas há uma questão que eu ainda gostaria de lhe colocar. O Francisco é um homem da gastronomia, é um conhecedor dos melhores restaurantes que nós, por si, conhecemos quando vamos a algum lado, podemos ir ao seu blog e sabemos que restaurante é que eu vou frequentar. Mas a questão que eu lhe queria colocar é a seguinte: acha que na sua função diplomática, e essa questão foi uma questão importante no diálogo com os seus pares, sei lá, na promoção do país, acha que de facto essa dimensão da gastronomia teve uma influência positiva? Eu diria, é uma causa ou é um efeito? Ou as duas coisas? Não, eu acho que eu não digo que me dedicava, porque isso dedicar mas eu fui sempre muito sensível à questão gastronómica, mesmo antes de entrar para a carreira diplomática. E, portanto, no fundo, prolonguei aí essa minha sensibilidade. Eu não sou um gastrónomo, eu sou um gastrófilo. Eu gosto das coisas, mas não sei cozinhar e, portanto, sou um mau animador desse tipo de questões, embora fiz crítica gastronómica durante uns tempos em jornais e revistas. Mas tenho nisso uma perspectiva ao mesmo tempo lúdica, mas também tenho uma perspectiva que vai um pouco naquilo que disse. Esta é também uma maneira também de unir as pessoas. Nós temos esferas, digamos, de cultura gastronómica diferenciadas, temos as mais étnicas e as mais comuns, ligadas à cultura francesa ou italiana, etc. Mas é possível encontrarmos aqui pontos de contacto e reparará que figuras que conhece das mais diversas áreas e até, eu diria, das mais diversos setores de natureza política, são hoje muito sensíveis a isto, quer dizer, e são sensíveis a esta... Eu lembro-me quando a certa altura se começou a discutir na União Europeia onde é que se ia instalar a Academia Gastronómica Europeia, fizemos aqui um jantar em Portugal com o presidente da Academia Portuguesa, Espanhola e Francesa, e o Francisco estava lá. Porque eu sou membro da direção da Academia Portuguesa de Gastronomia e sempre apoiei aquilo que era, digamos, a possibilidade de nos ligarmos aos nossos confrades europeus. Acho que é uma área muito interessante, eu acho que é uma área de entendimento. À mesa as pessoas entendem-se melhor e a mesa, na minha experiência diplomática, é um terreno muito interessante para se criarem amizades e para se estabelecerem consensos. E mais do que isso, devo dizer que as pessoas que não têm o prazer da mesa, um mínimo prazer da mesa, normalmente são muito bisonhas no plano diplomático, o que não favorece a sua eficácia no quadro prático. A gastronomia europeia tem uma identidade própria e acho que deve ser promovida, e Portugal, até porque não é um grande poder também, eu costumo dizer que quando nós não somos um grande poder, podemos dar ao luxo de ter grandes princípios, nós podemos ter aqui um papel agregador e de sublinhar estas diversas dimensões. E também somos um terreno, digamos, de cruzamento de algumas experiências latino-americanas, africanas, etc., que estão hoje em alguma cozinha portuguesa. Acho que devemos trabalhar por aí. Essa também é uma área que a diplomacia deve operar. Sim, sem dúvida, também estou de acordo que há umas identidades gastronómicas europeias, aí a diversidade também é como a diversidade política, e queria agradecer-lhe ter participado neste podcast no início da presidência portuguesa da União Europeia, e com certeza é possível, para aqueles que possam ver este podcast, é possível perceberem melhor quais são os desafios de uma presidência e como Portugal está preparado para apresentar resultados numa presidência da União Europeia. Vai fazê-lo, não obstante a circunstância de vivermos sob um tempo de pandemia, que é muito complexo, e em que há surpresas que podem surgir ao virar da esquina. Eu tenho a certeza que há uma capacidade instalada ao nível da massa crítica que está envolvida na presidência, quer ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também quer ao nível dos diversos ministérios de natureza sectorial. Há cerca de 10 ministros portugueses que vão presidir a conselhos de ministros europeus. Acho que vamos ter aí uma prestação sólida, forte e, digamos, à altura daquilo que é a nossa tradição. Sim, senhora. Muito obrigada. Nada. Gosto.